Opa, estamos chegando aqui a partir de agora com o nosso programa Tempo Esportivo. Prazer muito grande estar com você aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo. Estamos também no nosso YouTube, estamos no nosso Facebook e a gente levando para você a partir de agora, então, o nosso programa Tempo Esportivo com muita novidade. Uma rodada espetacular neste final de semana. O Flamengo se sagrou campeão da Libertadores 2025 e já teremos Flamengo novamente na Copa Intercontinental. Vamos falar sobre esses confrontos do Flamengo e já agora, no meio de semana, o Flamengo também pode se tornar campeão brasileiro em casa, caso vença o Ceará. É um título atrás do outro, hein? O Mengão esse ano papou praticamente tudo, né? Só não ganhou a Copa do Brasil, que foi desclassificado aí pelo Atlético Mineiro, que também não ganhou nada. E ainda perdeu para o Fortaleza, agora não tem chance nenhuma de ir para a Libertadores no ano de 2026. Já o Cruzeiro também não jogou bem, né? Empatou aí num jogo que poderia ter uma vitória, né? Poderia ter tido aí uma performance um pouco melhor e perdeu a chance também aí de performar melhor e quem sabe, né, com uma derrota aí do Flamengo, alguma problemática no final aí, o Cruzeiro pudesse pelo menos chegar em segundo lugar, mas agora não tem mais chances. O foco do Cruzeiro, acredito que a partir de agora deverá ser a Copa do Brasil, né? Pega o Corinthians, depois, se vencer, pega o vencedor de Vasco ou Fluminense na final desta Copa, que realmente é sensacional. Vamos trazer aqui a repercussão deste jogo do Flamengo, né, a entrega de prêmios e parabéns, né, aos flamenguistas de plantão que estão curtindo aí esse título sensacional de 2025. Flamengo realmente é o grande time do Brasil nesse exato momento, até melhor do que o próprio Palmeiras, que também tem, né, uma grande estrutura, mas que realmente não foi páreo para o grande Flamengo. O futebol aqui em Minas Gerais é bem discutível também. A gente vai trazer a repercussão desses jogos de Cruzeiro e de Atlético. Vamos falar também das finais do campeonato do Clube Náutico. Já tivemos a primeira final ali do categoria jovens, né? Já tem o vencedor e agora na próxima semana teremos aí as finalíssimas, o segundo jogo da final das outras categorias e o Álvaro vai trazer as informações para a gente aqui no Tempo Esportivo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo rapidinho, já estamos de volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo?
Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. A gente pode falar vários motivos para você comprar do pequeno negócio. É perto da sua casa, desenvolve o comércio local, gera emprego e renda, transforma o seu bairro e o país inteiro. Mas tem um motivo que a gente não vai falar. Vai mostrar. Com os pequenos negócios mais fortes, todo mundo tem o que comemorar. Então, neste fim de ano, compre no comércio aí do seu bairro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando então com o nosso programa Tempo Esportivo, início de semana, repercutindo aí os grandes jogos. E a gente começa falando da tabela do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar do Flamengo, mas tem um acontecimento aí da semana passada que repercutiu demais, né? Aquela derrota do São Paulo foi uma coisa de louco, né? Um resultado muito impactante, né, para toda a equipe ali do São Paulo. Alguns jogadores saíram dando entrevistas, falando aí da diretoria, botando o dedo. E no São Paulo agora algumas modificações justamente na parte de cima, né? Então a gente já viu alguns diretores sendo despedidos e parece que uma reformulação no São Paulo. Eu vou falar para você aqui, a posição do São Paulo atualmente é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. São Paulo estaria nesse momento se classificando aí para a Libertadores de 2026, mas o São Paulo tem agora, né, alguns jogos importantes, né? O próximo jogo São Paulo joga contra o Inter. Vou falar do Inter já para você, que também é a segunda observação que a gente faz aqui, né? Então o São Paulo recebe o Inter na quarta-feira às 21 horas e depois, né, no finalzinho, o São Paulo vai jogar fora de casa com o Vitória, né? Esse Vitória aí que é um bicho papão aí no final, aí saiu ganhando de todo mundo, né? O Vitória que atualmente ele está na posição aqui, ó, a tabela, o Vitória saiu, né, da zona de rebaixamento, está com 42 pontos em 15º lugar depois do Ceará, né? E por incrível que pareça, né, nós temos aí a situação do Inter, o Inter que perdeu, né, perdeu para o Vasco, uma goleada, né, na semana passada, e foi tão impactante que dispensaram o técnico, né, e contrataram aí o velho Abel, né, aquele velho Abel que já foi treinador do Inter, se colocou à disposição de ir para treinar o time para 2 jogos, para que o time não seja rebaixado. Olha que loucura, hein? E o Abel parece que se ofereceu a ir, né, trabalhar esses 2 jogos aí, somente esses 2 jogos e sem salário, né? Não vai cobrar nada por isso e a intenção é salvar o Inter. E é um negócio muito maluco, né? Inclusive eu separei aqui as falas do Abel para a gente repercutir também esse lance aí que é muito louco, né? Os jogos aqui, né? Os jogos do Inter, né? Como a gente falou, primeiro enfrenta o São Paulo essa semana, né? Fora de casa, na quarta-feira, e fecha o campeonato recebendo o Bragantino, né? Bragantino, que é um outro time aí também que está numa situação que pode também ser rebaixado, né? O Bragantino atualmente é o 12º lugar com 45 pontos, né? E o Bragantino tem esse último jogo aí com o Inter, né? Mas antes, deixa eu ver aqui com quem joga o Bragantino.
ele recebe o Vitória em casa, né? Vitória que está pedindo passagem também. Então, o Bragantino contratou aí novo técnico, vem jogando bem, ganhando de todo mundo, né? Mas também está aí disputando lá embaixo, né? Com o risco também de cair se perder esses 2 jogos. Vamos ouvir o que o Abel falou ao chegar lá no Rio Grande do Sul. Primeiro, porque para mim não tem multiplicação que está se passando. Só que o que está fudido é o anímico. Então, cara, o jogador vai chegar aí para trabalhar, domingo, não sei o quê. Conta com nós. Eles vão morrer, dá força, pelo amor de Deus. É isso aí. Porque depois eu sozinho, eu posso querer virar lá dentro e o cara chegar pior do que ontem. Sim. Entendeu? Pô, vocês estão dando maior força, estão sendo fantásticos, cara. É isso aí, Abel. Mas agora faltam 2 jogos. O cara chega hoje. Pronto. Pra eles, alguns aí, que a maioria eu não conheço, novo treinador. A cabeça do cara mais fudida aí fudeu mesmo. Tá? A gente tá Ele pediu para vir num momento desses tão difícil, com um contrato sem remuneração. Essa foi uma decisão e um pedido do Abel. Isso engrandece ainda mais tudo aquilo que tu já construíste, Abel, na tua carreira, com esse clube e com a nossa história. E essa decisão, esse gesto, ele faz com que a gente, nessas 2 últimas rodadas, e começou hoje, com a tua chegada no CT, com a tua conversa com os atletas, com a tua conversa com o staff, com a tua conversa com todos nós, energizando, com a tua conversa com a torcida, energizando a todos. E a gente vai, pode ter certeza, Abel, fazer de tudo para te dar todas as condições que tu, juntamente com o nosso grupo de atletas, possa nos tirar desse momento tão difícil. Tá aí, né, a fala do presidente do Inter e também do Abel, uma situação diferente, né, difícil para o Inter, que de uma hora para outra se colocou numa posição difícil, né. O Inter é o 17º colocado com 41 pontos. Está tudo embolado lá atrás, gente. Nós temos aí 2 rodadas faltando. Nós temos aqui, olha, para vocês verem aqui como é que o negócio está complicado. A partir do 9º lugar, nós temos o Corinthians no 9º lugar com 46. O Grêmio com 46. O Vasco da Gama com 45. O Bragantino com 45, o Atlético Mineiro, olha só, o Galo também corre risco, viu, gente? Com 45, o Ceará com 43, o Vitória com 42 e o Santos com 41. Esses aí estão fora da zona de rebaixamento. O Santos, né, que também conseguiu uma vitória no último jogo, o Santos venceu em casa, né? Agora o Santos pega o Juventude. O próximo jogo é fora de casa, vai pegar o Juventude, que já está rebaixado, né? Diga-se de passagem, estão falando que tem até uma mala preta nesse jogo aí. E depois, né, no final aí, o Santos fecha, né, o último jogo aqui em Belo Horizonte, jogando contra o Cruzeiro. É isso aí, Santos e Cruzeiro, último jogo aqui no Mineirão. Nós teremos aí depois o Internacional, né, que caiu para a zona de rebaixamento nessa rodada, que é o 17º com 41. E aí ainda tem o Fortaleza, gente. Fortaleza venceu o Galo. Fortaleza venceu os últimos 3 jogos, né, e está agora com 40 pontos. Então você imagina aí, de 46 para baixo, tudo pode acontecer, né? Porque quem tem 40 pode fazer 46. Aí vai depender do número aí de jogos, né, de cartão, de saldo de gols tomados e tudo mais. Mas nós temos aí desde o Grêmio, né, até o Fortaleza ainda uma loteria muito grande. Lógico, algum pode empatar, pode ter um resultado diferente, mas teremos aí 2 rodadas muito interessantes no Campeonato Brasileiro de 2025. Campeonato totalmente diferente, que já, né, classificou aí para o ano que vem
3 grandes clubes e um, né, que vem aí com força total, né? Para o ano que vem nós temos o Curitiba, que por incrível que pareça, se classificou, está agora habilitado para voltar para o Campeonato Brasileiro da Série A e descombinou lá com o seu técnico e despediu o técnico. Olha só que loucura, né? Temos aí o Atlético do Paraná e temos ainda a Chapecoense, que está de volta, e agora o Remo, né, que promete aí um grande investimento para se fixar na Série A do Campeonato Brasileiro, né, com o Marcos Braz coordenando tudo lá. É isso aí, Campeonato Brasileiro quentíssimo e tá chegando o final. O Flamengo pode ser campeão na quarta-feira se vencer o Ceará. Já pensou? É isso aí, né? Pode comemorar mais um título. Já pensou um time que comemora 2 títulos na sequência? Um no sábado, outro na quarta-feira? Que loucura, né? Acredito que o Flamengo não vai perder esse jogo, porque o segundo jogo é fora de casa contra o Mirassol. Então, logicamente, o Flamengo vai entrar para vencer esse jogo aí, fazer a festa no Maracanã. Vamos ver aqui um pouco da festa, né? A festa do Flamengo, que venceu aí esse jogo, né? O Flamengo entrou jogando bem e, logicamente, não quis saber aí da força do Palmeiras. Venceu muito bem. A ficha técnica do jogo para você: o Palmeiras jogou com Carlos Miguel, o Gomes, Bruno Fux e Murilo, que foi substituído, entrou o Sousa. Teve também o Kelvin, que saiu para a entrada do Jean. Andréas Pereira foi do Flamengo, né? Agora estava no Palmeiras. Rafael Veiga, que foi substituído pelo Felipe Anderson, Murilo, né? E também o Alan, que foi substituído pelo Facundo Torres. Ainda o Piquerez, o Lopes e o Vitor Roque. Abel Ferreira, o técnico, no final disse que foi uma grande final, 2 grandes equipes muito bem organizadas e que realmente o Flamengo foi melhor em campo e conseguiu vencer. Já o Flamengo jogou aí com o goleiro Rossi, esse goleiro argentino que veio para o Brasil, inclusive quer até se naturalizar como brasileiro, né, para jogar na seleção brasileira. Temos ainda o Varela, Danilo, né, Danilo que fez aquele gol de cabeça. Vamos falar sobre essa questão do Danilo, né? Léo Pereira e Alessandro, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, que no final, né, foi substituído aí pelo Luiz Araújo, inclusive o Arrascaeta que fez o cruzamento na cabeça ali do Danilo. Tivemos também o Carrascal, Bruno Henrique no final foi substituído pelo Juninho e o Samuel Lino, que também foi substituído pelo Everton Cebolinha. Entrou muito bem no segundo tempo, fez um carnaval ali na zaga do Palmeiras e ajudou muito também, né? Tem até um meme falando aí na internet, né, sobre a Leila Pereira, que fala que não contrataria jogadores mais velhos, né, jogadores que estariam próximos a se aposentar. Por incrível que pareça, quem fez o cruzamento foi o Arrascaeta, que é um jogador mais velho, e quem fez o gol foi o Danilo, o zagueiro Danilo, que também já tem uma idade bem avançada. É isso aí. O jogo, então, 1-0, né? Um jogo tranquilo, árbitro muito bom também. Eu acho que não... Palmeiras saiu reclamando, né, um pouquinho do árbitro, mas não tem o que reclamar, né? Foi um jogo muito bem apitado e, logicamente, foi disputado dentro de campo com a diferença aí de um gol. O Flamengo realmente foi muito superior, buscou o ataque o tempo todo, propôs o jogo, enquanto que o Palmeiras ficou um pouco confuso, né? O Palmeiras não conseguiu jogar o seu futebol. E depois, né, desse resultado aí, a gente tem que falar também da sequência, né, dos próximos jogos aí, o que vai acontecer, né? O Flamengo agora joga nesta quarta-feira contra o seu adversário aí, que é o Ceará, né? O Ceará lutando para sair fora aí também, não ser rebaixado, mas o Flamengo quer fazer a festa com a torcida em casa. E depois o Flamengo vai disputar, né, aquela Copa, aquele Mundial que tinha, agora se chama Copa Intercontinental. Então aí já é um pouco diferente, né? A Intercontinental, o campeão da Libertadores disputa essa Copa, né, o torneio que substituiu desde o ano passado aquele antigo formato anual do Mundial de Clubes. A competição começou em setembro, né, e o Flamengo entra em ação no dia 10 de dezembro contra o Cruz Alta do México, né? Esse time do México é muito bom.
e vai ser aí chamado Derby das Américas, né? O grande clássico das Américas, que será disputado lá no Catar, né? Então, torcida do Flamengo, haja dinheiro, né, para fazer a Libertadores fora de casa, agora jogar o primeiro jogo contra o Cruz Azul lá no Catar, né? O jogo contra o Cruz Azul vai ocorrer 3 dias depois da última rodada do Brasileirão, vai ser na data de 7 de setembro, e assim a delegação vai chegar no Catar lá no dia 8. Em caso de vitória sobre o Cruz Azul, o Flamengo enfrenta o campeão Áfrico Pirâmides, né, do Egito, é um time lá do Egito, no dia 13. Então, primeiro jogo, depois no dia 13 o segundo jogo, e o vencedor dessa partida disputa aí a final do Intercontinental no dia 17 de dezembro, diante nada mais, nada menos do que o PSG, Paris Saint-Germain, campeão europeu, né? Todos esses jogos no Catar. Então, para todo flamenguista, pode anotar aí, né? O primeiro jogo, o Derby das Américas, Flamengo contra Cruz Azul do México, no dia 10 de dezembro. Depois, se passar, dia 13 de dezembro, vai pegar o vencedor, né, lá do Egito. E se passar aí desse time, a finalíssima contra o PSG no dia 17 de dezembro. Já pensou se o Flamengo consegue esse feito inédito, vencer esses 2 clubes aí e ir para a finalíssima do Intercontinental? Esse Flamengo está pedindo passagem e ainda tem muita coisa por vir aí depois disso aí, né? Logicamente, tem a Recopa, tem um monte de coisa legal para essa grande equipe aí que é o Flamengo Futebol Clube. Parabéns aí a todos os flamenguistas, né, por essa conquista maravilhosa. É isso aí, gente. Vamos encerrando aqui a matéria do Flamengo, repercutindo aqui e trazendo, né, um pouquinho aqui a palavra do Felipe Luiz, que, né, foi o grande técnico vencedor, superando até o Jorge de Jesus, né? Vamos ver o que ele falou aí depois do jogo. Especial como essa, que são aqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. Claro que tem muitas outras coisas além, mas eu acredito muito nessa força. Eles estão comigo, eu falei com o pai do Bernardo no outro dia, me manda mensagens e sinto que eles estão vivos dentro do clube, dentro de mim, e gostaria de mandar um abraço para todas as famílias. Mandar um abraço pro meu vozinho, pensei muito no meu vô hoje, um momento muito especial para mim. Significa muito porque minha esposa sabe bem, são muitas horas, muitas horas, e no final das contas o treinador é julgado pelo resultado. Como ganhamos, eu sou um fenômeno e o Abel não vale para nada, mas ambos sabemos a equipe que fizemos, a identidade que deixamos na nossa equipe, o forte e os sólidos que somos as duas equipes, e é muito difícil, porque no final um dos dois ia sair daqui perdedor e outro vencedor, mas foi muito difícil chegar até aqui, foram muitos esforços individuais e coletivos, foram muitos sacrifícios por parte dos jogadores, e conseguimos o nosso grande objetivo. Sem assimilar tudo o que aconteceu hoje, porque foram momentos de muita tensão durante essa semana, mas se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande, e hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos. E isso independente, né, pela qualidade, pelo investimento, pela organização que existe nesse clube. Hoje a gente pôde disputar uma final de Libertadores. E me sinto um privilegiado. Obrigado. Por favor, é esse.
Buenas noches, profesor Felipe. Gerson Cuba de Pase. Ante todo, felicitarle por el triunfo y por el objetivo. ¿Qué tan importante es para usted, en este caso, el tema de, como jugador, como técnico, llegar a Lima, ser campeón nuevamente de la Copa Libertadores, con usted de forma personal y sobre todo como Flamengo, como equipo? Gracias. Es un sitio que he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con el Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros. Y es un estadio que forja leyendas, ¿no? Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Y estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima. Ok, graças, obrigado, por favor. Felipe, Simon Ledo do Coluna do Fla, parabéns, né, por fazer uma nação inteira feliz hoje e fazer parte disso. A gente sempre fala que ter um treinador, torcedor, por mais que ele seja profissional, faz muita diferença por causa dessa paixão que você falou, que está toda envolvida no trabalho e toda a dedicação. Hoje, fantasticamente, assim, o Léo Ortiz não ia jogar e a gente morrendo de dor no coração de ele não poder jogar. E aí você foi lá, escolheu o Danilo e foi o cara que fez o gol do título. O que isso representa para você com relação assim, a essa a visão, né? A questão de ser um visionário com relação a escolher o cara que arrematou a partida? Bom, primeiro falar do Léo Ortiz. Só a gente, né? Mas ele sabe o esforço gigante que ele fez para estar presente nessa final. E hoje de manhã eu conversei com ele e perguntei para ele o que ele estava sentindo. Porque ele conquistou o direito a poder dizer para mim o que estava no coração dele naquele momento, como ele estava se sentindo para jogar. E ele falou que, claro, que ele queria jogar, mas que para ele era melhor, inclusive, ganhar sem jogar, porque a única coisa que ele queria era ser campeão. E se eu pensasse que ele podia atrapalhar a equipe por estar um mês parado, ele preferia que eu escolhesse o Danilo, mas ele deixou as escolhas na minha mão. Eu falei que sim, que a decisão no final das contas é minha, mas eu queria saber muito o sentimento dele. É um jogador que nos deu muito e no final jogou o Danilo, né? Que o Danilo, um jogador multicampeão por onde passou, Alexandro, Jorginho, se eu começar a falar aqui eu não paro mais, mas são jogadores que entram no campo, são cascudos, são campeões. Você sente que eles não estão jogando uma final, eles estão jogando um jogo comum, um jogo tranquilo, sereno, dominando todos os espaços. O jogo que o Varela fez, que o Léo Pereira. Então, assim, são jogadores muito importantes, diferentes, que fazem a diferença, né? Então, hoje a glória individual levou o Danilo pelo gol, mas, como bem teu companheiro falou, para mim, o mais importante é a equipe, né? E sem ela a gente não estaria aqui. Por exemplo, lembrar Gerson e Wesley, sem eles não estaríamos aqui onde estamos hoje, com certeza não. Pedro, não estaríamos aqui sem o Pedro. Pedro é um jogador muito importante, esse título vai dedicado muito a ele por também tudo que ele fez pela gente e vai continuar fazendo. Tá, então a fala do técnico, né, que agora é a grande estrela, né? Diz que o salário dele era 300 mil e agora quer receber 2 milhões de reais. É assim, gente, futebol é assim. A gente vai subindo de patamar, ou então vai caindo de patamar, né? Então, é isso aí. E o mercado do futebol é muito alto e o Flamengo agora realmente com 2 títulos conquistados, né? Os 2 principais títulos, né? Lembra que o ano passado o Atlético foi para a final da Libertadores contra o Botafogo e perdeu para o Botafogo. E esse ano o Flamengo foi contra o Palmeiras e ganhou do Palmeiras, né? Tivemos aí também o ano passado uma festa muito grande no Campeonato Brasileiro e o Flamengo pode fazer essa festa então agora na quarta-feira, juntamente com toda a sua torcida. Tem certeza que o Maracanã vai ficar lotado, derramado de torcedores rubro-negros. Não é isso? Vamos então para nosso intervalo, é rapidinho, já voltamos. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior
para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações e a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz no seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A cultura pede espaço. Deixa ela passar. Nem só de comida o povo vive. É preciso respirar. É a arte que colore os espaços e que dá voz à nossa gente. Quem faz arte não cruza os braços. Arregaça as mangas e segue em frente. Muito bem, de volta então com o segundo tempo do Tempo Esportivo, a bola rolando conosco aqui também, né? Nós tivemos aí esse final de semana sensacional, Flamengo campeão, e eu vou chamar agora o Álvaro Vilas para dar uma palhinha também, para falar sobre esse Flamengo, falar sobre o que ele achou, né, da sequência aí, né, desse Mundial de Clubes e também, né, desse Intercontinental agora, e falar também um pouco, né, sobre o cabuloso que empatou aí, né, com o Ceará 1-1. Vamos trazer aí o Álvaro Vilas. Alô, Álvaro. Um abraço para você, meu amigo Volney Santiago. Um abraço para quem mais uma vez se liga conosco aqui no Tempo Esportivo.
Já estamos em dezembro, hein, gente? O ano tá indo embora e ainda tem muita coisa pra gente falar de futebol nesse restante de temporada. Vamos juntos aqui no canal 8, TV 7 Lagoas, Claro TV, né? Antiga NET, canal 8 da Claro TV. Também no Facebook e no YouTube da TV 7 Lagoas e pelos nossos aplicativos, estão aí disponíveis, são gratuitos para smartphones e para todas as marcas e modelos de Smart TVs. É o Tempo Esportivo, nosso encontro diário, né? Lembrando, ao vivo, 11h30 da manhã e em reprise às 7 da noite. Meu caro Santiago, eu vou passar aqui então o resumo daquilo que foi a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que também tivemos um jogo da 35ª, né, que foi domingo à noite lá em Fortaleza. O Fortaleza venceu o Atlético por 1-0. Esse jogo era da rodada anterior, o Atlético estava no Paraguai decidindo e lamentavelmente perdendo a Copa Sul-Americana. Perdeu lá e perdeu aqui também. Mas a 36ª rodada, aí repito, esse jogo não faz parte dela, teve os seguintes resultados. Lá no dia 16 de novembro, Bragantino 2, Atlético 0. Palmeiras, perdão, essa é a 37ª. Da 36ª foi Atlético e Flamengo, 1-1, aquele jogo de terça passada. Grêmio 3, Palmeiras 2. Todos esses abrindo a 36ª. Bragantino 0, Fortaleza 1. Veja que essa vitória do Fortaleza, então, contou com uma rodada anterior. Nessa rodada 36, o Fortaleza já tinha jogado lá em Bragança Paulista. Fluminense meia dúzia, São Paulo 0. Juventude e Bahia 1-1. Juventude está rebaixado, assim como o Sport Recife. Vasco 5, Internacional 1. O Inter entrou na zona de rebaixamento, trocou até de técnico, né? Tá de volta o Abel Ferreira. Exatamente. Não. O Abel Ferreira é o do Palmeiras, Santiago. Tá de volta o Abel Braga, o eterno Abel Braga. Santos 3, Sport Recife 0. Vitória 2, Mirassol 0. Ceará e Cruzeiro 1-1. Esse jogo foi sábado à noite. E no domingo à tarde, Corinthians e Botafogo 2-2. O Flamengo pode ser campeão nesse meio de semana, tem 75 pontos. O Palmeiras tem 70. O Cruzeiro é o terceiro com 69, já não pode mais alcançar o Flamengo. Só tem mais 2 jogos. Mirassol 63, Botafogo 59, Fluminense 58 e Bahia 57. O G7 já está definido. Falta aqui algum detalhe de posicionamento. Quem vai para pré-Libertadores, quem vai para a fase de grupos, mas ninguém mais alcança o Bahia, que é o 7º colocado. A 8ª posição é do São Paulo, 48, está 9 pontos atrás. Corinthians e Grêmio 46, Vasco, Bragantino e Atlético 45, o Galo é o 13º. Ceará 43, Vitória 42, Santos 41, abrindo a zona de rebaixamento. O Internacional, que também tem 41, Fortaleza 40, Juventude 34 e Sport Recife 17 pontos. E olha só, nesse meio de semana, hein? Vamos ter a sequência da 37ª rodada e mais jogos atrasados. Vamos ter, por exemplo, um Atlético e Palmeiras, que é jogo atrasado da rodada 34, vai acontecer quarta, 9h30 da noite na Arena MRV. Vamos ter também um jogo do Vasco e Mirassol, já nessa terça, inclusive, Vasco e Mirassol, Grêmio e Fluminense. Quarta-feira, Fortaleza e Corinthians, Juventude e Santos, São Paulo e Internacional, Bahia e Sport, Flamengo e Ceará. Se o Flamengo ganhar, será campeão brasileiro, talvez até com um empate. Esse jogo às 21h30, mesmo horário de Atlético e Palmeiras, 21h30. Quinta-feira, 7h30 da noite, no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo. Então, é a rodada aí que praticamente fecha, né? A penúltima rodada. E aí no domingo, dia 7, os jogos finais. Sobre o Cruzeiro, dominou amplamente o Ceará no sábado à noite, teve inúmeras chances para vencer, principalmente no primeiro tempo. O Cruzeiro foi senhor absoluto do jogo, foi castigado no segundo tempo com um gol do Ceará, buscou o empate e teve muito próximo da vitória. Se tivesse vencido, ainda teria uma pequena chance de ser campeão brasileiro. Com esse empate, o Cruzeiro pode no máximo ser vice. Aí vai depender dessas 2 rodadas finais, porque ele tem 69. Mesmo que ele ganhe os 2 jogos, contra Botafogo quinta-feira no Mineirão e Santos domingo lá na Vila Belmiro, se o Cruzeiro ganhar esses 2 jogos, ele vai a 75, com 21 vitórias.
o Flamengo já tem 75 e tem 22 vitórias. Então, nos critérios de desempate, ainda que o Flamengo perca esses 2 jogos, o Cruzeiro não conseguiria. Mas uma grande campanha. Depois de 7 anos, o Cruzeiro vai voltar a jogar a Copa Libertadores da América. Não precisa de pré-Libertadores, já vai direto para a fase de grupos. Uma campanha muito boa. E lembrando, né, gente, que semana que vem aí os jogos contra o Corinthians, primeiro em Belo Horizonte, segundo em São Paulo, semifinais da Copa do Brasil, teremos também Vasco e Fluminense, e até próximo do Natal vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil. Já pensou se o Cruzeiro emplaca o hepta? Seria demais para coroar uma temporada muito positiva. Eu vou encerrar esse bloco aqui, a minha participação, chamando o Leonardo Jardim, chamando o técnico do Cruzeiro para falar sobre esse empate com o Ceará e sobre esta reta final de temporada. Vamos ouvir. No último jogo, apuramento para a Libertadores, como matematicamente era possível, toda a gente acreditou que era possível algo mais. Não foi possível, também temos que defender a competência dos nossos adversários. Não é por acaso que a final da Libertadores este ano foi um Flamengo-Palmeiras, por isso temos que dar mérito àquilo que era a competência dos nossos adversários, não esquecer que fizemos um campeonato, com certeza que as pessoas às vezes querem, perdemos alguns pontos aqui, perdemos outros, ganhamos outros que não estavam nas contas. Um futebol de um campeonato de pontos corridos é assim que funciona. Às vezes ganhamos pontos onde não pensávamos ganhar, houve outros que perdemos onde não pensávamos perder, mas estamos a fazer a melhor época depois de 2014 em pontos corridos. E é importante agora contra o Botafogo fazer o ponto suficiente para ficarmos no pódio do futebol brasileiro. O pódio do futebol brasileiro, que é sempre muito difícil lá chegar, com exceção do Flamengo e do Palmeiras, com 5 presenças nos últimos anos. Tem havido uma rotatividade muito grande das equipas no pódio do futebol brasileiro, e nós queremos este ano estar lá e que no futuro seja a nossa presença assídua neste pódio. Boa noite, Jardim. Pedro Abelho, da Rádio Itatiaia. Qual é a sua avaliação sobre as escolhas que você acabou precisando fazer hoje por questões físicas, né? O Wallace e também o Gabigol, e conta pra gente sobre como tá o Arroio, se você acredita que ele ainda joga nesse campeonato brasileiro. Não, primeiro o Arroio, nós acreditamos que foi uma contraturazinha no adutor, nós não quisemos arriscar, nem o jogador, porque sabemos que tínhamos outras soluções no banco e também temos aí jogos importantes e convém toda a gente estar disponível. Em relação ao Romero, era uma questão de terceiro cartão, ele disciplinar, ele jogou o Wallace e acho que o Wallace fez um bom jogo em termos gerais. Em relação ao Caio, também problemas físicos, teve a contratura, a parte médica teve também a ideia de não arriscar porque podia criar uma lesão, e como eu disse anteriormente, temos toda a gente disponível. E o Gabriel naturalmente entrou na sua posição, mas sabendo, eu já disse isto muitas vezes, no plantel temos muitos bons jogadores, mas às vezes com características diferentes, e o jogo fica diferente quando joga o Caio ou quando joga o Gabriel, porque são 2 jogadores com características completamente diferentes. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu sistema tático. Hoje você optou pelo Wallace, tendo outros jogadores. O Wallace fez uma saída de 3 ali, entrando no meio da zaga para dar liberdade para os 2 alas e dar muita liberdade para os atacantes jogarem por dentro junto com o Matheus Pereira. Era dentro daquilo que foi planejado, foi bem executado, aquilo que você pensou para o jogo de hoje contra o Ceará? Sim, com certeza, nós não fugimos muito daquilo que é o nosso registro em termos estratégicos, porque acreditamos no trabalho que desenvolvemos. Com certeza que houve 2 ou 3 situações que podíamos ter mais clarividência na decisão, mas do outro lado sabemos também que estas equipas que lutam pela permanência
são equipas extremamente aguerridas e equipas com uma boa atitude. Por isso acho que foi um jogo com um sinal mais do Cruzeiro, mas sempre um jogo muito dividido. Boa noite, Léo. Aqui, André Carvalho, FM Conexão 70. Hoje você completa a 36ª partida do Campeonato Brasileiro apenas com 5 derrotas. E uma das derrotas foi para o time alvinegro, para o Ceará. E você veio hoje aqui, eu queria que você me falasse o que você achou da partida como um todo. O time teve um bom desempenho. Você esperava a dificuldade que teve hoje aqui na Arena Castelão? Tá, com certeza que jogar aqui não é fácil. O Palmeiras já não me lembro, mas o Flamengo empatou aqui também 1-1, que eu acompanhei esse jogo. É sempre um campo difícil de jogar. O Ceará fez uma campanha boa, ou está a fazer, agora na fase final caiu um pouco em termos de produção, mas é uma equipa sempre competente. Está de parabéns o Léo pelo seu trabalho, mas nós com certeza queríamos ganhar o jogo e tentamos procurar isso. Não foi possível pela competência do adversário e também por algumas situações que nós não fomos competentes. Tá, então a fala do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. A gente lembra, né, que o Cruzeiro tem 2 grandes compromissos a seguir, né? Cruzeiro no próximo jogo aí no meio de semana, né? Cruzeiro tem mais uma parada importante. Vamos trazer aqui para você, né, os próximos jogos, né? Deixa eu ver aqui, o próximo jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, é isso? Cruzeiro e Ceará, foi esse último aí. Agora nós temos aí o Cruzeiro folgando aí no meio de semana, e o próximo jogo Cruzeiro e Botafogo, né? Cruzeiro e Botafogo vai ser na quinta-feira, Cruzeiro recebendo aí o Botafogo, né? Com certeza Mineirão vai estar lotado. E depois, para fechar, o segundo jogo também no Mineirão, Cruzeiro e Santos, né? Vamos pegar 2 times da camisa preto e branco aí, o Cruzeiro Esporte Clube, que felizmente, né, agora está na Libertadores para o ano que vem, mas possivelmente não consegue aí pontuar mais para ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo com certeza vai segurar esse título. Vamos falar agora então, né, para a gente mudar um pouco aqui a repercussão toda do futebol de Minas Gerais. Vamos trazer aí os melhores momentos aí desse jogo aí triste para os atleticanos, né? Mais uma vez o Galo decepciona os seus torcedores, né? Jogo difícil, jogo fora de casa, Fortaleza pedindo passagem, terceira vez que o Fortaleza ganha na sequência, e não quis nem saber do Galo, viu, gente? Olha, o Fortaleza chegou lá e meteu um gol no Galo e pronto, acabou. O Galo amarga mais uma derrota, jogou mal, jogou parece que sem vontade, e agora a crítica muito forte, né? Fortaleza jogou com Breno, Mancuso, Brites, Gaston Ávila e Diego Barbosa. Pierre, depois entrou o Matheus Pereira, Lucas Sacha e o Pochettino, depois entrou o Moisés. Herrera, que saiu para a entrada do Iago Pikachu, Barreiro, e depois entrou o Davidson, né? O Davinho, dessa vez não fez gol não, viu, gente? E o Breno Lopes, que deu lugar para o Lucas Crispim. O técnico do Fortaleza é o Martim Palermo, lembra dele? Jogava muita bola, né? Atlético entrou com o Everson, Juan, depois Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso. Alan Franco, Alexander, depois entrou no segundo tempo, bem tarde, né? O Scarpa, Igor Gomes, Bernard, depois entrou no finalzinho o Gabriel Menino, Guilherme Aranda, que deu o lugar para o Cadu, e o Hulk, que saiu para dar lugar para ele, né? Para o Biel. E depois encerrou aí a partida também com o Dudu, técnico Sampaoli. Você gosta do Sampaoli? Tem gente que está criticando esse Sampaoli, hein, gente? E o Galo, né, depois dessa aí, próximos jogos do Atlético, enfrentar aí, né, no meio de semana aí, Galo tem mais um compromisso. Vamos ver aqui com quem o Galo joga nesta semana. No meio de semana tem jogo do Galo, mais um jogo aí, nossa, contra o Palmeiras, hein? Contra o Palmeiras na quarta-feira às 21h30. As vendas dos ingressos começaram na sexta-feira passada.
E depois, para encerrar, né, o Galo vai jogar contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. São os 2 jogos aí para finalizar. O Galo tem que pelo menos ganhar um desses 2 aí ou empatar os 2, senão vai ter problema no final. Muita repercussão, muita crítica, né? E nós vamos trazer aqui o Álvaro, mas na sequência nós vamos trazer o Sampaoli, vamos trazer também o Menin, né? Que falou aí um pouco sobre esse Galo de 2025 e também o Hulk, né? Explicando a sua situação. Vamos trazer então o Álvaro para falar desse jogo. Ô Santiago, eu quero aproveitar também, aqui no Tempo Esportivo, antes de falar do Atlético, eu quero falar também do torneio intercontinental. Rapaz, você sabe que com esse título aí do Flamengo, né? Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0, sábado, lá em Lima, no Peru, passou a ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Palmeiras é tri, acabou perdendo, o Flamengo agora é tetra, é o clube brasileiro com mais títulos. Esse título, claro, já garante o Flamengo na próxima Libertadores, garante o Flamengo na decisão da Recopa contra o Lanús, que ganhou a Copa Sul-Americana. E olha isso aqui, ó, vou passar para você essa informação. Lembra daquele Mundial de Clubes final de ano? Até ano passado sempre tinha ali, né? Ele se mantém. Só que agora de 4 em 4 anos tem o Super Mundial, que aliás o Flamengo já está garantido também. Com esse título da Libertadores, em 2029 o Flamengo vai jogar de novo o Super Mundial. Só que agora, já na próxima semana, o Flamengo tem compromisso pelo Intercontinental. No dia 10, na outra quarta-feira, lá no Catar, o Derby das Américas, Cruz Azul e Flamengo. E quem passar de Cruz Azul e Flamengo enfrenta o Pirâmides do Egito na semifinal. E quem passar no dia 17 de dezembro, que é uma quarta-feira, enfrenta o PSG, que é o campeão europeu. Eu chego a dizer para você que esse torneio intercontinental ele tem praticamente o mesmo peso de um Mundial de Clubes. Não sei como que a FIFA vai administrar isso, se o campeão mundial vai ser só esse mesmo de 4 em 4 anos, ou se quem ganhar o intercontinental também vai ser campeão do mundo. Ainda precisamos de mais esclarecimentos. Mas o certo é que o título da Libertadores rendeu dinheiro demais e passaporte para várias competições, inclusive para o próximo Super Mundial daqui a quase 4 anos. Por isso é que eu digo, gente, ganhar torneio internacional, além da taça, só pela taça já vale demais, mas essa conquista abre um universo imenso para várias outras coisas. Por isso que a gente lamentou tanto a perda do Atlético semana passada para o Lanús, lá no Paraguai. E por falar em Galo, mais um jogo pífio, mais um jogo lamentável, mais um jogo abaixo da crítica, esse contra o Fortaleza no Castelão. Fortaleza vem em uma sequência fantástica nesse final de ano, ainda está na zona de rebaixamento, mas se ganhar do Corinthians quarta-feira já vai sair da zona, talvez chegue na última rodada já quase que livre desse risco de queda. Uma recuperação espetacular, o time é comandado pelo argentino Martim Palermo. E o Atlético, com aquele marasmo, aquela apatia, eu não sei nem dizer o que. Acabou sendo uma presa fácil. Foi 1-0, poderia ter sido mais, o Everson salvou, embora o Hulk também tenha tido lá 1, 2 oportunidades. Aliás, depois do jogo, o Hulk deu uma entrevista em que ele falou que gosta muito do Sampaoli, mas não está aguentando mais jogar sozinho, jogar isolado, jogar de forma reativa, que o Atlético nunca foi assim. Deu uma agulhada nesse treinador, que até agora não fez nada. Nada. Eu ouço coisas absurdas aí falando que o Sampaoli salvou o Atlético do rebaixamento. O índice de aproveitamento dele é pior do que o Cuca, que também não estava bem. Não estou defendendo o Cuca, não. Cuca também indicou alguns jogadores esse ano péssimos, que não deram resultado nenhum. Mas dizer que o Sampaoli é salvador da pátria, índice de aproveitamento péssimo no Brasileiro, conseguiu perder para aquele Lanús na Sul-Americana. E eu fico pensando se tem algum problema, ô Santiago, de relacionamento do Gustavo Scarpa com o Sampaoli. Porque não é possível, a menos que eu esteja ficando louco, não é possível que o Gustavo Scarpa seja pior do que o Bernard, seja pior do que o Igor Gomes
e não tem um lugar nesse time do Atlético, no meio de campo. Na pior das hipóteses, poderia fazer como o Gabriel Milito fez no ano passado, colocá-lo como ala pela direita, né? Já que joga com 3 zagueiros, essa insistência com 3 zagueiros, bota o Scarpa do lado direito, deixa o Arana do lado esquerdo, os 3 zagueiros, e você vai ter um cara com qualidade de passe, de lançamento, de arremate de fora da área, coisa que com esses atletas não tem. O time está desgringolando e o Sampaoli não consegue entender que precisa fazer alguma coisa. Me lembra até pouco realmente o Milito no ano passado. Tava perdendo, quase caiu para a segunda divisão. E ó, com os 45 pontos que o Atlético tem, ainda há um pequeno risco de queda. Pelo menos mais um pontinho aí nesses 2 últimos jogos, Palmeiras e Vasco em casa. O ideal é ganhar pelo menos um dos jogos, ou pelo menos 1 ou 2 pontos para não ter risco nenhum. Agora, a possível vaga, se o G7 virar G8, essa ficou muito difícil. Nesse momento é do São Paulo, tem Grêmio, tem Corinthians, tem Bragantino. E o Atlético, que teve, eu perdi a conta de quantas chances ele teve de ir para a Libertadores. Se não abrir o olho, não vai nem para a Sul-Americana no ano que vem, que ele é o 13º, ele é o último da Sul-Americana, o 14º já não vai. É um final de ano realmente melancólico para o torcedor alvinegro. Vou deixar aí, Santiago, você com esse rapaz aí que é idolatrado por uma parte da torcida do Atlético. Eu fico tentando entender de onde vem essa idolatria. Vamos ouvir Jorge Sampaoli após a derrota para o Fortaleza. Ele tem sido tão pouco utilizado nos últimos jogos. Boa noite. No, yo creo que el análisis del juego es un juego donde Otimi rival estuvo mejor en las áreas, tuvo más peso ofensivo que nos. Nosotros tuvimos un control, tuvimos mucho pase en campo rival, tuvimos mayor posesión, creo que 68% de posesión, y tuvimos algunas chances para poder lograr empatar. Otimi se encontró con el gol en el primer tiempo que generó después jugar en transición y nos generó también alguna chance, pero bueno, no, el tema de la actualidad de Otimi, de quién juega o quién no juega, tiene que ver exclusivamente con lo que me generan los jugadores a mí para estar dentro del campo. O sea, estarán lo más representativo de la forma de mi sentir, y yo siento que los que coloco están mejor que Gustavo hoy, pero eso es algo que uno vive en el día a día. Yo respeto mucho el profesionalismo de Gustavo, las capacidades, pero creo que hoy sí opté por Otimi, que viene normalmente jugando, y essa é a realidade. Essa é a realidade, né? Isso é muito ruim, viu, Sampaoli? Me desculpa aí quem gosta do Sampaoli, mas esse time do Galo esse ano é um desespero. Olha assim, vamos repercutir um pouco mais aqui. Veja o que fala o presidente do Atlético. Ontem o Palmeiras perdeu a final da Libertadores. Possivelmente em 2025 não vai ganhar nenhum título. Aí começa a falar mal da Leila. A Leila tem feito uma gestão de altíssimo nível no Palmeiras, ganhando muito título, levando o Palmeiras a ser uma das potências do futebol. Agora, tem a turma de quanto pior, melhor. Eu vi esse filme no Atlético ano passado. O Galo chegou em 2 finais, Libertadores e Copa do Brasil, só chega em final quem tem time forte. A hora que nós perdemos a Libertadores, na mesma hora apertaram o botão de uma campanha caríssima, com influenciadores, vídeos, imagens, impulsionamento, etc. A quem interessa? A gente sabe. Pessoal, nós pegamos o Atlético numa situação muito ruim, botamos mais de R$1 bilhão, ninguém nunca botou isso no futebol brasileiro. Fizemos uma arena, que é uma das melhores do mundo, que todo mundo queria ter igual. E mais, fomos nós que ganhamos a maioria dos títulos na história do Atlético. Um campeonato brasileiro que a gente não ganhava há 50 anos, uma Copa do Brasil, 6 campeonatos mineiros seguidos, Recopa e por aí vai. Bom, é isso aí. Nós temos tranquilidade, nós gostamos de aprender com os nossos erros para melhorar, não tem dúvida, temos que ter humildade.
Vamos trabalhar mais, tentar sempre entregar mais, com consciência tranquila. Eu acho que é por aí, pessoal. Um abraço a todos. Tá aí o desabafo então, né, do presidente do Galo. Palmeiras com a grande participação aí também, não ganhou nenhum título, né? Esse ano nem o Campeonato Paulista ele ganhou, quem venceu foi o Corinthians, então ficou aí no meio do caminho também. O Atlético lamenta também, né? Ele disse que investiram mais de R$1 milhão e como disse o Felipe Luiz na entrevista dele, né? Hoje o Felipe Luiz é totalmente enaltecido e o Abel não presta. Então quem ganha leva os ouros e quem ganha leva as críticas. É isso aí. Olha, para encerrar, nós vamos pegar a fala do Hulk também, porque é um outro que está com uma polêmica muito grande aí, já que muitos não estão jogando bem. Vamos ver o que o Hulk fala. Ô Hulk, o que você pode dizer? Você ainda não tinha falado depois da final da Sul-Americana, né? A gente queria saber e entender também como é que foi esse sentimento para você e também agora, né? Depois desses últimos jogos. Não tinha falado porque um momento muito difícil e faltavam palavras naquele momento. Era só pedir desculpa aos nossos torcedores por não ter conseguido o nosso objetivo, onde, como a gente costuma dizer, estávamos com a faca e o queijo na mão, né, e não soubemos aproveitar. Mas é difícil. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava num grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo. É muito difícil, onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. Hoje, como eu sempre falo, eu aprendi que existe a hierarquia na vida e no futebol, principalmente. A gente sempre tem que respeitar as decisões de quem manda, né? Foi assim com todos os treinadores que passaram aqui. Eu particularmente procuro sempre entender as formas e a maneira de jogar para tentar ajudar da melhor maneira possível. Por vezes é difícil, que foge um pouco das características. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteçam muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E infelizmente os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. Tá, então, né? O Hulk soltou o verbo, falou que está jogando isolado, está jogando sozinho de costa, numa posição que não é a que ele gosta, e tá dado o recado, né? Hulk, inclusive, na sequência aí, ele comenta sobre a sua possível saída e que está à disposição de ficar, ou se a diretoria achar que for melhor a saída dele, ele também aceitaria sair. Então tá aí, fechando a matéria do Galo, que no próximo jogo enfrenta o Palmeiras e depois, na sequência, o Vasco da Gama, para fechar a conta aí e encerrar aí a sua participação em 2025. Valeu, então, vamos falar agora dos nossos patrocinadores e também do Clube Náutico de Sete Lagoas com as finalíssimas. E volta conosco o Álvaro Vilaça. Eu vou falar para você do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É uma alegria enorme falar do Supermercado Santo Antônio. Passou a Black Friday, mas no Santo Antônio não passou não, é o ano inteiro. Promoções maravilhosas, condições extraordinárias. Visite o Supermercado Santo Antônio, Rua Olavo Bilac, Professor Abeilard também. Facilidade para pagar no cartão de crédito, no cheque pré-datado, entrega a domicílio para toda a Sete Lagoas e região, os melhores preços, a maior variedade, tudo de primeira no mais tradicional supermercado da nossa região. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Ô Santiago, abre espaço aqui para o Clube Náutico de Sete Lagoas. Rapaz, você já me escalou aí, né? Domingo, dia 7, nós estaremos lá para o fechamento da temporada, né? Para os jogos decisivos do campeonato oficial. E tivemos nesse final de semana passado os jogos de ida.
Então estou aqui com a categoria de jovens. No sábado, Tia Garotos, Alpha Group, Auto Socorro Fênix 1, Fio Pro Motion, Seven Espetos 3. Então o Fio Pro joga pelo empate no próximo sábado. Eu estou me referindo à categoria de prata dos jovens, é isso aí. Agora vamos para a categoria de ouro, que a final também vai ser domingo, sábado, dia 6. O BHC Asa, perfeitamente, já foi a final, tá aqui dizendo. Então o Fio já foi campeão da prata e o BHC Asa acabou perdendo para o MXT Santo Antônio, né? Perfeitamente, 3-1. Então tá explicado, ponto eletrônico aqui, categoria de jovens já acabou, ouro e prata, parabéns aos campeões. Agora, tem categoria que não acabou não, viu, Santiago? Por exemplo, categoria sênior. Rapaz, olha aqui, ó. Já tivemos os jogos de ida da final. Categoria sênior. CTC Angel Imóveis 1, Auto Socorro Fênix Força e Honra 3. Então o Auto Socorro vai jogar pelo empate no próximo domingo, 8h15 da manhã, quando então será conhecido o campeão da categoria sênior Taça de Prata. E a Taça de Ouro, também já tivemos o primeiro jogo da final. Santa Clara Fio Pro 2, Souza News Adecon também 2. Então tá tudo igual. Domingo que vem, deixa eu ver o horário, 10 da manhã, a final da categoria sênior. Agora vamos pro veteranos. Depois, ô Santiago, você explica aí qual é os jogos que nós vamos transmitir domingo, viu? Porque tem muito jogo aqui, a gente fica maluco, né? Nós vamos ter aqui ouro, prata e bronze, né? Perfeitamente. No sábado, a decisão do bronze, veteranos. Já tivemos o primeiro jogo. Bravos 0, Construtora Lima Boa Vista 2. Sábado, o jogo de volta. Agora vamos para a categoria prata. Prata e ouro, as decisões serão no domingo. A prata, olha aqui, ó. Perfeitamente, o primeiro jogo. Seca Copos Futebol e Resenha, que nome, hein? Seca Copos Futebol e Resenha 4, Los Vagos 1. Domingo, 8h15 da manhã, a final da prata. E também no domingo, só que um pouquinho mais tarde, às 10 horas, a final do ouro. Santa Clara Fio Pro Sol e Lua contra Saulo Móveis Ara Santa Edviges Locanema. Primeiro jogo, empate em 1-1. Então domingo, finais do sênior, né? O bronze no sábado, prata e ouro domingo de manhã. E no veteranos, prata e ouro no domingo pela manhã também. E para fechar aqui, Santiago, que é jogo demais, né? Categoria Master, viu, rapaz? Também será o fechamento, só que no sábado, né? O bronze. CTC Cedro Têxtil 3, Valas Consultoria Jurídica 2. Eles fazem um jogo decisivo no sábado, pela taça de bronze. Agora vamos para a prata e para o ouro do Master. Bola rolando para todo lado também, as finais serão no domingo. Boa Vista e Padaria Pão de Cristo Breno Campolino Imóveis empataram em 2-2. Domingo, 8h15 da manhã, a final da prata, quem ganhar é campeão, empate, vai para os pênaltis. E a final do Master Taça Ouro, também no domingo, 9h55 da manhã, Cortez Intervento e CCF Factoring. No primeiro jogo, CCF Factoring 3, Cortez Intervento 1. É jogo para todo lado. Alguns no sábado, a grande maioria no domingo pela manhã. Fechamento da temporada 2025, futebol, campeonato oficial do Clube Náutico, e nós estaremos lá sem dúvida nenhuma. Eu quero falar para você do Sacolão Center. Frutas, verduras, legumes, derivados de laticínio, doces em calda, tudo isso e muito mais você encontra no Sacolão Center. Tem teleentrega, você pode comprar sem sair de casa. Para quem preferir pessoalmente, tem a loja física na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, inclusive com estacionamento gratuito para clientes. Você tem comodidade, você tem variedade, produtos que vêm diretamente do campo para a sua mesa, e isso faz uma diferença extraordinária. E você tem o melhor atendimento da região. Faça como eu só compro no Sacolão Center, porque eu economizo e levo mais saúde para minha mesa, para minha casa, e isso faz toda a diferença. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center.
Dito isso, meu caro Volney Santiago, deixo aqui um abraço para você e para todos que acompanham o Tempo Esportivo. Durante a semana estaremos de volta, reta final de Brasileirão, vem aí as semifinais da Copa do Brasil, final de semana com decisões no Clube Náutico de Sete Lagoas também, e a gente vai contar todas essas histórias aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, Álvaro, até amanhã então, a gente segue por aqui, lembrando que nós estaremos exibindo esse jogo aí para você, ó, o Cedro venceu por 3-2 a equipe Valace Consultoria, Rádio Cidade 96,1, estivemos lá no Clube Náutico filmando esse jogo aí, né, nosso time não ganha de ninguém, viu gente, nunca vi um negócio desse, o time vai ganhar um troféu, Náutico não vence ninguém. Mas tem mais um jogo, hein? Pode vencer e levar para os pênaltis, né? Final de semana estaremos lá no Náutico novamente no sábado e também no domingo de manhã, fazendo as finais, né? Vamos filmar ali e depois exibir para vocês e colocar no YouTube as finais aí da categoria Master, né? Ali no campo acima de 55 anos, e o Álvaro vai estar cobrindo lá para a gente ao vivo, né? As finais do Veteranos, categoria Veteranos, tem 2 jogos muito bons, né? O primeiro jogo ficou empate da final do Ouro, 1-1, e agora teremos aí um grande jogo, realmente a bola vai rolar e vai pegar fogo lá no Clube Náutico. Um abraço para vocês então, a gente segue por aqui na programação da TV Sete Lagoas, você que está pelo YouTube, viralize, né? Mande esse vídeo aí para os seus amigos, e você que está na sua Smart TV, né, que lembre que pode baixar o nosso aplicativo da TV Sete Lagoas e assistir em qualquer cidade. Até o próximo Tempo Esportivo.